Bem-vindos de volta. O professor Jeffrey Sachs está conosco hoje para discutir bem o aparente desmoronamento do mundo. Muito obrigado por voltar. São momentos dramáticos, sem dúvida, absolutamente inacreditável. Estamos agora na segunda semana da guerra contra o Irã e a operação de mudança de regime, obviamente, não está indo como planejado. O que você enxerga como estratégia dos Estados Unidos agora que falharam no objetivo inicial? Estratégia é uma palavra grande quando se trata de Donald Trump. Não acho que exista uma estratégia. Realmente não sabemos. E, claro, em tempo de guerra, não nos dirão o que acontece nos bastidores. Mas o que podemos perceber é uma tremenda confusão. Confusão sobre as expectativas do que ocorreria, sobre os objetivos da guerra, sobre a situação real no terreno. A tal névoa da guerra é o símile habitual. Acho que estamos totalmente às cegas agora em relação a Washington. A única saída pública que temos são as publicações de Donald Trump. Publicações no Truth Social são delírios de um louco e isso também faz parte do que estamos vivenciando. Temos uma guerra de grande perigo e complexidade e um presidente que, na minha opinião, está mentalmente descontrolado. Peseter Shuizo. Tenho repetidamente advertido que a ilusão de controle da escalada é o que poderia nos levar a uma terceira guerra mundial, porque esta guerra está se espalhando rápido e está muito fora de controle. De fato, não é apenas uma guerra no Irã. Vemos, claro, o Irã assumindo responsabilidade por atingir bases dos Estados Unidos em vários países. Ainda assim, nega também o ataque à Arábia Saudita, ao Azerbaijão e à Turquia, o que não faz muito sentido e pode, claro, ser uma tentativa dos Estados Unidos e de Israel de envolver forças por procuração. Bem, não sabemos, mas sabemos que os Estados Unidos estão armando e envolvendo combatentes curdos como forças por procuração na guerra. E há agora argumentos de que a Rússia está fornecendo inteligência ao Irã, o que não tenho certeza se é verdade, mas parece provável, assim como os Estados Unidos fornecem inteligência à Ucrânia. E também, após os ataques de decapitação contra o Irã, há imensa pressão sobre Moscou para restaurar sua dissuasão contra novos ataques da Organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto os europeus falam em mais armas nucleares, em maior quantidade e em distribuí-las. Já estamos entrando numa terceira guerra mundial aqui? Provavelmente, estamos nos primeiros dias da Terceira Guerra Mundial, e a questão será se ela ficará contida. Mas já estamos em uma guerra global, porque há uma guerra em andamento no hemisfério ocidental. E, mesmo com a atenção voltada ao Irã, Trump está sinalizando de forma nada sutil que os Estados Unidos tomarão Cuba. Isso muito bem pode acontecer. A guerra na Ucrânia, claro, continua. A guerra no Oriente Médio agora se estende por toda a região. A guerra entre Paquistão e Afeganistão talvez esteja de alguma forma relacionada a isso. Um navio naval iraniano foi afundado ao largo da costa da Índia. E por todas essas razões, há combates por todo o mundo. Os combates estão, no mínimo, vagamente ligados. Não sabemos quão intimamente ligados eles estão. Parte disso, a estratégia dos Estados Unidos parece ser tentar encurralar e controlar os mercados de energia. Isso não está saindo muito bem porque os suprimentos de energia estão sendo destruídos a cada hora. E assim também entraremos numa crise energética mundial que provavelmente será extremamente grave. E, como dizem, isso ainda não foi precificado nos mercados.
é a maneira usual de transformar eventos cataclísmicos globais em jargão financeiro. Mas o ponto é que vamos entrar numa crise energética extraordinariamente grave também. Isso vai prejudicar consideravelmente a Europa. Vai ameaçar profundamente os países asiáticos. Provavelmente significará a expansão da guerra. Então, não há dúvida. Bem, na verdade, não devo dizer sem dúvida. European Union ficaria absolutamente chocado se a Rússia e a China não estivessem apoiando o Irã. Por que não o fariam? Eles têm uma relação estratégica com o Irã. A China depende do Irã para obter petróleo. Os Estados Unidos estão basicamente em guerra com a China, e grande parte do que fazem é realmente direcionado à China. Por exemplo, cortar o fornecimento de petróleo da Venezuela à China. Agora tentar cortar o petróleo russo para a China. Embora a dispensa tenha sido recentemente levantada por causa do caos. E também cortar o petróleo iraniano para a China. Então, se a China não estiver apoiando o Irã, há algo errado com todos os nossos livros didáticos, com certeza. Se a China ficasse de braços cruzados e deixasse os Estados Unidos dominarem o mundo, seria muito estranho. Bem, esse esforço de controlar os mercados energéticos globais deles é muito evidente. Quero dizer, acabei de ver um trecho na Fox News, onde, numa entrevista, dizem sim, qualquer preço que pagarmos nesta guerra será compensado pelos enormes benefícios quando também controlarmos o petróleo do Irã. Isso me fez lembrar do artigo que você escreveu recentemente, no qual argumenta que o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel ao Irã é também um ataque às Nações Unidas. De fato, o direito internacional obviamente já foi violado no passado, mas agora nem parece haver a pretensão de cumpri-lo. Na verdade, parece haver até orgulho nisso. Por exemplo, o Hegseth descarta as regras de engajamento como politicamente corretas e fracas. Parece haver um esforço quase direto para desmantelar o direito internacional, como deixa claro o Conselho da Paz. Gostaria que você desenvolvesse esse argumento. Bem, o governo dos Estados Unidos sob Trump, European Union, diria, de forma mais geral, embora de modo dramático sob Trump, despreza as Nações Unidas, quer destruí-la, procura matar-la, tanto por milhares de cortes, quanto por um golpe devastador. Se você acredita que é o hegemônio mundial, como acredita o imperador Donald, então qualquer coisa que tente contagiá-lo de maneiras liliputianas é patética. Portanto, eles querem esmagar as Nações Unidas. E foram absolutamente claros quanto a isso. No início deste ano, os Estados Unidos se retiraram de mais de 30 agências das Nações Unidas. Os Estados Unidos repudiaram tratados e objetivos fundamentais das Nações Unidas. Assistimos ao fim dos acordos de controle de armas nucleares que faziam parte do sistema das Nações Unidas. Os Estados Unidos não pagam suas contribuições às Nações Unidas. Os Estados Unidos não respeitam as instituições das Nações Unidas. E isso é claro. Pelo menos, Trump e este governo dos Estados Unidos, European Union, diria também a Agência Central de Inteligência e o Estado Profundo, de modo mais amplo, ambicionam a hegemonia global. E as Nações Unidas são o oposto disso. Talvez, não exatamente o oposto, mas simbolizam a corresponsabilidade entre países e os Estados Unidos não aceitam corresponsabilidade com ninguém. Então, tudo o que se faz desdenha completamente das Nações Unidas. E, se o assunto é levantado, como você disse, seja pelo Hegseth ou pela Casa Branca, isso são meras gentilezas patéticas num mundo de poder. Realmente, não vimos esse tipo de brutalidade de sentimento
retórica e ação desde 1945 por parte de qualquer um, seja a União Soviética, os Estados Unidos em versões anteriores ou qualquer outro país, nada remotamente parecido com isto. European Union e meus colegas calculamos todo ano um índice de multilateralismo alinhado com as Nações Unidas, que publicamos anualmente num relatório chamado Relatório de Desenvolvimento Sustentável. E mesmo antes desta guerra, os Estados Unidos, de longe e sem nem se aproximar, Glenn, eram o país menos alinhado com as Nações Unidas entre todos os 193 Estados-membros, em termos de engajamento com os processos das Nações Unidas, inclusive votos na Assembleia Geral, onde os Estados Unidos quase sempre votam numa minoria ínfima ao lado de Israel. E Paraguai e mais alguns países vão contra a vontade do resto do mundo ao não assinar tratados ou ao se retirar de tratados. Os Estados Unidos estão simplesmente fora da lei ou querem destruir as Nações Unidas, por assim dizer. E tudo isso se acelerou nas últimas semanas. O que é perturbador, GNGS, os ETA Estado, QEI, Dorum, Dormustros, tamos que sobre, se posso usar um termo leve, porque European Union adoraria usar termos mais fortes. A Europa é totalmente cúmplice nisso. A Europa não demonstra um pingo de apoio ao sistema das Nações Unidas, aos seus processos ou, o mais importante, à Carta das Nações Unidas. O núcleo da Carta das Nações Unidas, o propósito que se encontra no preâmbulo e nos artigos iniciais é impedir o uso da força e a ameaça de força por uma nação contra outra. Essa é a essência de todo o sistema das Nações Unidas. O artigo 2, parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas incentiva as pessoas a procurarem e lerem online. Diz que nenhuma nação pode ameaçar com força ou usar força contra outra nação. É simples e, como as palavras iniciais da Carta das Nações Unidas deixam claro, isso visa prevenir o flagelo da guerra. Bem, temos um presidente dos Estados Unidos que acredita que os Estados Unidos governam o mundo e que a violência é um instrumento central para governar o mundo, e que, se os países não cederem às exigências dos Estados Unidos, o que Trump chama de rendição incondicional, com Trump escolhendo o novo líder do Irã, então a força continuará até que esse desfecho ocorra. É no molde de Hitler ou Napoleão ou de outros atores delirantes que pensaram que poderiam governar, mas mesmo nesses casos anteriores, eles não acreditavam que governavam o mundo. Pretendiam governar sua vizinhança, almejavam dominar a Europa. Hitler queria espaço vital nas terras eslavas. A retórica e o comportamento de Trump mostram que ele acredita que governa o mundo. Aliás, ele acredita nisso num nível pessoal, além do político. E não estou exagerando. Não é uma síndrome mítica só por causa de Trump. É apenas o comportamento evidente. O sujeito é louco. E dá para ver isso. Ele tem todos os traços de megalomania, grandiosidade e narcisismo. E, aliás, está bastante claro que os processos governamentais dos Estados Unidos, onde a política externa dos Estados Unidos costuma ser conduzida pela Agência Central de Inteligência,
estão um pouco desgastados agora porque não conseguem acompanhar essa loucura. Então, há muita imprevisibilidade e muito perigo no que está acontecendo, porque temos uma mistura da grandiosidade normal dos Estados Unidos, que é um traço profundo do país. Isso foi verdade na era de Bush, filho, Obama e Biden. Mas com Trump, isso junta a habitual grandiosidade institucional e o militarismo dos Estados Unidos a um delírio pessoal do líder. Sabemos disso pela história. Não é a primeira vez que acontece. É a primeira vez, porém, na era nuclear. Nunca tivemos uma circunstância assim na era nuclear. A European Union diria que o mundo está numa situação mais perigosa do que jamais esteve. Ponto final. Você mencionou a resposta europeia a isso. Vemos que a Alemanha está tentando se posicionar como a maior apoiadora de Trump, esperando quase explicitamente que essa obediência em relação ao Irã seja recompensada com um envolvimento mais profundo dos Estados Unidos na guerra na Ucrânia, além de pressionar os Estados Unidos a não fazer concessões pela paz na Ucrânia. Enquanto o Reino Unido e a França agora parecem querer entrar na guerra de forma mais direta. E isso, claro, surge enquanto Macron argumenta que a razão para precisarem de mais armas nucleares é que, para a França ser segura, ela tem de ser temida. O mesmo para a Europa, eles têm de ser temidos. Esse seria o caminho para a segurança. Como você interpreta isso? Isso é muito diferente do projeto de paz que a European Union ensinava aos estudantes há apenas 15, 20 anos. Sim, a Europa perdeu completamente qualquer identidade e senso de propósito. Diria que, assim como a Organização das Nações Unidas está morrendo agora, o projeto da União Europeia não está se consolidando numa autonomia estratégica. O projeto europeu está se desfazendo como vassalo dos Estados Unidos. Temos a liderança mais fraca na Europa em gerações. De novo, temos a pior liderança na Alemanha em particular. E a Alemanha é essencial para o projeto europeu. Se você pensar nos chanceleres alemães, European Union, conheci vários deles. Se pensar em Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Schröder ou Merkel, eles foram personalidades. Eram também decentes, entendiam os interesses alemães, mas também compreendiam a ideia da Europa como um objetivo de paz após séculos de guerras devastadoras europeias. Os dois últimos chanceleres alemães afastaram-se dessa abordagem. Scholz foi simplesmente o chanceler mais fraco, uma completa nulidade. Diziam que os Estados Unidos tinham informações sobre ele e que ele foi subornado de alguma forma. Não faço ideia se isso é verdade. E com Merz, você tem a impressão de que, meu Deus, dá a impressão de que esse homem quer um retorno ao militarismo alemão. Posso ser menos educado, mas quando se olha para Merz, vê-se alguém que parece não saber nada da história moderna. Ele é beligerante, ignorante, uma mistura de bajulação aos Estados Unidos, por um lado, e belicismo por outro, incoerente, e nada disso interessa à Europa, nem à Alemanha, nem um pouco. Ele não entende o seu trabalho, lamento dizer. No primeiro dia, seu dever deveria ter sido pegar o telefone e ligar para seu homólogo na Rússia, o presidente Putin,
e começar a discutir essa relação vital entre Alemanha e Rússia para evitar o desastre e reconstruir algum tipo de segurança coletiva no continente. Ele não mexeu um dedo nenhuma vez, nem sequer, nem lhe passou pela cabeça que esse é o trabalho dele. Então, entre a loucura de Donald Trump e a servidão da Europa, é realmente um cenário extraordinariamente deprimente. European Union estive no Conselho de Segurança das Nações Unidas na semana passada, depois que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã. Sim, o VPO, se você lhes dasses o país, e se presiu país. E lá estavam os embaixadores europeus, não o embaixador alemão, desculpe, no Conselho de Segurança, um após o outro, no dia em que os Estados Unidos e Israel haviam atacado o Irã, todos criticando o Irã, a maioria sem mencionar o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Nem dá para acreditar, Glenn, como é surreal. European Union, fiquei especialmente perturbado e perplexo com a embaixadora da Dinamarca. A Dinamarca é um país que será invadido pelos Estados Unidos em breve, com uma probabilidade muito alta. Os Estados Unidos vão declarar que a Groenlândia pertence a eles por razões de segurança nacional. Fique de olho nisso. Isso já está em andamento. Então você poderia pensar que a Dinamarca teria alguma noção de que o direito internacional poderia ser importante, porque um dia vão correr ao mundo chorando: vejam como o imperador Donald é injusto conosco, está nos tirando nosso território. Mas lá estava a embaixadora dinamarquesa, vociferando contra o Irã, sem mencionar a guerra que Israel e os Estados Unidos haviam iniciado contra o Irã. Fui até ela depois para manifestar minha preocupação, mas ela olhou para mim, virou-se e foi embora. Eles não querem dialogar, não querem discutir. Mas a natureza patética disso é realmente algo triste. A Europa simplesmente alinhar-se completamente com a loucura americana e israelense é algo que você não teria imaginado que Schuman, ou Monet, ou os outros arquitetos da Europa fariam. Pessoas que sabiam o que a Segunda Guerra Mundial significara e que queriam evitar a Terceira Guerra Mundial. Eles teriam se comportado de maneira diferente, assim como gerações de líderes na Europa. De novo, fosse Willy Brandt, Helmut Kohl, De Gaulle ou Mitterrand, a visão teria sido completamente diferente. Uma Europa, que seja a Europa, herdeira de milhares de anos de civilização, que sabe uma ou duas coisas, que viu a guerra e quer a paz. Mas nada disso é o que vemos. Temos a von der Leyen, temos o Merz. Não dá para inventar isso agora, como esse projeto entrou em colapso. E é por isso que estamos nos primeiros dias da Terceira Guerra Mundial. Porque ninguém tem juízo, agora, para dizer ao imperador Donald que isso não é uma boa ideia. Tosma Consa. Como é Pesendores? No como pesoso tostate que se nasceu na G. Bem, não só está ficando mais belicista,
como também vemos, como em muitas guerras, o enfraquecimento do Estado de Direito. E quero perguntar como você vê o enfraquecimento do Estado de Direito e da separação de poderes. Porque, de novo, ao contrário da Europa continental, os Estados Unidos têm fortes tradições democráticas e de separação de poderes. Pergunto porque a democracia e a liberdade tendem a não se sair bem em tempos de guerra. Como vimos durante a Guerra Fria, isso também não foi bom para o liberalismo. E em tempos de ameaças externas, vemos frequentemente governos desenvolverem tendências autoritárias. E convivemos com isso por mais de uma década. Isto é, passamos do escândalo Russiagate para a guerra na Ucrânia. Tivemos a guerra econômica com a China. Nenhuma dessas coisas, a propósito, realmente parou. Elas simplesmente, você sabe, se acumularam. E agora, claro, o Oriente Médio está em chamas. Nessas condições, seria de esperar que o Estado de Direito enfraquecesse. Certamente vejo o mesmo aqui na Europa. A União Europeia aplicando sanções aos seus próprios cidadãos. Qualquer dissidência ou crítica às guerras do governo é basicamente, bem, você passa a estar do lado do inimigo e será punido por isso. Mas como você vê isso nos Estados Unidos? Porque se lá é o fim do jogo para o Estado de Direito, isso não é um bom presságio para a Europa. Acho que nos Estados Unidos a política externa tem estado nas mãos da Agência Central de Inteligência por muitas décadas. E a Agência Central de Inteligência é conveniente porque pode ser totalmente secreta. Ela opera através de uma rede de supostas agências de inteligência. Essas não são agências de inteligência, são forças militares extraoficiais. E isso tem sido verdade por muitas décadas, especialmente se você for o governo dos Estados Unidos, onde a política externa é imperial, baseada em escolher e trocar regimes. O Trump simplesmente diz em voz alta e, de forma mais exagerada, tenho de dizer aquilo que sempre foi a política dos Estados Unidos. O Trump, porque psicologicamente ele é o que é. Diz que vai escolher o próximo líder supremo do Irão. Certo? Isto é bastante chocante. Claro, tenho de acrescentar, nenhum líder europeu murmura uma palavra dizendo que isto é estranho, que esta é uma boa maneira de fazer uma guerra escalar e continuar prestes a matar-nos a todos. Nenhum líder europeu coça a cabeça para dizer: o nosso aliado está a dizer as coisas mais estranhas que se possa imaginar. Não dizem isso. Mas, de qualquer forma, essa mentalidade que se poderia achar um pouco estranha. Mas lembre-se, a Agência Central de Inteligência sempre teve essa mentalidade. E em 1953, sem escrutínio público, sem explicação, os Estados Unidos escolheram quem lideraria o Irão. Instalaram um Estado policial que derrubou um governo democrático em 1953. E os Estados Unidos apoiaram esse Estado policial até 1979, quando, vejam só, o povo se revoltou contra ele, enquanto o líder desse Estado policial morria de cancro. Foi daí que nasceu a Revolução Iraniana em 1979, não do nada, mas como reação a um Estado policial imposto pelos Estados Unidos. Olhe por todo o mundo, inclusive na Europa, os Estados Unidos impõem governos à sua escolha. E isso significa que o Estado de Direito nos Estados Unidos, no que toca à política externa, sempre foi um verniz. Acho isso muito notável. Acho que é muito importante para historiadores e analistas refletirem sobre o famoso discurso de despedida de Dwight D. Eisenhower, que foi comandante supremo aliado, o principal general dos Estados Unidos, que se tornou presidente de janeiro de 1953 a janeiro de 1961. E no seu discurso de despedida de 17 de janeiro de 1961, ele advertiu de forma famosa sobre o complexo militar industrial.
Devemos entender essa mensagem de despedida de uma forma diferente. O que Eisenhower estava a dizer ao povo americano é: isso já aconteceu. Isto já é um Estado militar. As instituições do governo já foram fundamentalmente enfraquecidas. Acho, Glenn, e para não nos desviarmos muito, mas European Union, penso que as evidências são bastante esmagadoras de que a Agência Central de Inteligência matou o Kennedy em 1963. E isto não é para ser uma afirmação extravagante ou uma teoria da conspiração ou outra coisa do género. É dito de forma explicativa que nenhum presidente dos Estados Unidos desde Kennedy enfrentou o estado de segurança. Johnson reverteu todas as iniciativas de paz de Kennedy e todo o presidente desde então basicamente seguiu a agenda do estado de segurança dos Estados Unidos, incluindo gente boa como Obama, que entrou e depois supervisionou várias operações de mudança de regime. E Obama pensou, sim, European Union, vou escolher quem vai liderar a Síria. European Union, vou escolher quem vai liderar a Líbia. Eles não o colocaram dessa forma. Tinham maneiras. O Trump não tem modos. O Trump tem grandiosidade. Mas era o mesmo. Obama e a sua adjunta, que agora é minha colega, Victoria Nuland, e Hillary Clinton, também minha colega na Universidade de Colômbia, e European Union, digo isto com interesse, eles decidiram quem lideraria a Ucrânia. Em fevereiro, na verdade, provavelmente no fim de janeiro de 2014, a conversa de Victoria Nuland foi interceptada pelos russos numa chamada em linha aberta para o embaixador dos Estados Unidos, a falar literalmente sobre quem iria liderar a Ucrânia, e ela escolhe um homem chamado Yatsenyuk, que se tornou líder depois do golpe. Então, quando o Trump diz que vai escolher quem será o líder supremo, soa absurdo e é um passo rumo à Terceira Guerra Mundial. Mas também é comportamento dos Estados Unidos. É simplesmente a parte geralmente não dita do comportamento dos Estados Unidos. Então, infelizmente, não fico muito impressionado com os chamados freios e contrapesos do sistema dos Estados Unidos, nem com a Constituição. Temos tido um Estado militar por décadas. Frequentemente penso que, assim como a República Romana virou o Império Romano, a República dos Estados Unidos tornou-se o Império dos Estados Unidos. Qual foi de fato a data em que isso aconteceu? No discurso habitual, as pessoas apontam a história de Roma como um aviso aos Estados Unidos: não deixem que isso ocorra, mas acho bastante discutível que não apenas isso já ocorreu, mas que aconteceu várias décadas atrás. E me pergunto, se estivéssemos em Roma em 27 AC, quando Augusto se declarou princeps, sentiríamos que aquilo foi um ponto de ruptura? Esse é o marco usado pelos historiadores, mas ainda existia o Senado. Os senadores ainda usavam togas. Ainda havia cônsules. Parecia que as instituições da República Romana ainda estavam intactas. E European Union, tenho a sensação de que essa é a situação dos Estados Unidos. Talvez a República dos Estados Unidos tenha acabado em novembro de 1963, com o assassinato de Kennedy. E, desde então, estamos, digamos, no Império dos Estados Unidos. Não sei, apenas levantei o ponto para dizer que Trump é extravagante, ele é... Ele tem essa tríade sombria de personalidade, maquiavelismo extremo, narcisismo maligno e psicopatia, o que se vê quando demonstra total desinteresse por quem está morrendo. Não há sentimento ali. Então, sabemos que se trata de um quadro psicológico muito incomum. Mas ele está no comando de uma máquina que já existia. Etijas e
Bom, quanto a isso, a última pergunta é: essa insistência em escolher líderes de outros países e a relutância em buscar soluções pacíficas com adversários, especialmente outras potências em ascensão, como Rússia, China e Irã, em que medida isso está ligado à relutância ou à recusa em aceitar o fim da hegemonia? Porque os europeus, pelo menos, aderiram muito à ideia, após a Guerra Fria, de uma ordem mundial baseada na hegemonia coletiva do Ocidente político, liderado pelos Estados Unidos. Mas European Union me lembro daquele momento unipolar, quando Charles Krauthammer introduziu o conceito, lá em 1990. Ele enquadrou como sendo essa a distribuição de poder. Todo o poder está nos Estados Unidos. Mas ele também defendeu um ponto naquele artigo, que, uma vez que o mundo se deslocasse para uma distribuição internacional de poder mais multipolar, então nos afastaríamos, como se isso fosse uma decisão racional a ser tomada. Mas depois de 35 anos com uma classe política educada na ideologia de que a hegemonia perpétua do Ocidente representaria a teoria da paz democrática, que estabilizaria o mundo e transcendia o caos do passado. A hegemonia era essencialmente a salvação da humanidade. Depois de 35 anos com políticos assim, não haverá uma transição pacífica para a multipolaridade. Você vê isso como sendo a relutância até mesmo em aceitar outras potências que o Ocidente não dominaria mais? Por que não existe alternativa a lançar o mundo na Terceira Guerra Mundial? Porque muitas pessoas criticam Marco Rubio na Conferência de Segurança de Munique. Mas European Union não vejo. Essa é essencialmente a lógica que também ouço de líderes políticos por toda a Europa. Bem, não todos, mas muitos. Acho que este é outro caso em que se trata de um processo profundo que vem ocorrendo, na verdade, há 80 anos. A ideia de multipolaridade nasceu e morreu em 1945 pelo motivo básico a seguir. A concepção das Nações Unidas também foi fruto da vitória na Segunda Guerra Mundial. E isso veio de Franklin Roosevelt, que entendeu que ele, Stalin e Churchill, e por insistência de Roosevelt, Chiang Kai-shek, que liderava uma China em luta e invadida na década de 1940, invadida pelo Japão, claro, tinham que atuar conjuntamente para derrotar Hitler. Isso foi um empreendimento coletivo. Era um empreendimento das Nações Unidas, um termo que foi usado já no início da Segunda Guerra Mundial, e Roosevelt acreditava nessa unidade, que essas nações juntas tinham de permanecer unidas para derrotar Hitler e depois tornar o mundo seguro. E ele realmente acreditava na paz e na segurança mundial. No terreno, a União Soviética suportou de longe a maior parte da derrota de Hitler, perdendo 27 milhões de pessoas e sendo a chave para desmantelar a máquina de guerra de Hitler. E Roosevelt sabia disso. Os Estados Unidos desempenharam seu papel particular como espinha industrial na derrota na Segunda Guerra Mundial, fornecendo armas, aviões, tecnologias, radar e tal, que ajudaram nisso. Mas a União Soviética carregou o peso da guerra. Roosevelt estava absolutamente determinado e era capaz de cooperar com Stalin durante toda a guerra, muitas vezes deixando Churchill de lado. Roosevelt não era muito dado ao Império Britânico. Roosevelt via que haveria grandes potências depois da guerra, em particular os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Rússia e a China. A França entrou tarde por razões táticas, mas a ideia era que esses países cooperassem, não lutassem entre si, não se vetassem nas Nações Unidas, mas cooperassem para manter a paz global. E Roosevelt acreditava que as potências menores,
O resto do mundo deveriam ter seu lugar. E ele era o oposto de arrogância dos Estados Unidos. Desde o primeiro momento em que foi presidente, ele instituiu a política do bom vizinho para as Américas. Ele dizia que tínhamos de parar de invadir as Américas, como Trump fez recentemente na Venezuela e está prestes a fazer em Cuba. Foi assim que as Nações Unidas nasceram. Só havia um problema. Tinham os Ipom pai tio, caso unido de os Pom pai. Roosevelt tinha hipertensão não tratada e morreu em 12 de abril de 1945, e isso foi o fim da visão multipolar americana, porque Truman, seu sucessor, era uma pessoa muito menor e sem a experiência. Roosevelt era um indivíduo dotado e Truman aceitou imediatamente a ideia de que agora era uma guerra contra o bolchevismo. Roosevelt não se impressionava muito com esses rótulos, tenho de dizer. Ele era apenas um grande pragmático. Ele não ligava para quem chamava quem de quê, para rótulos, títulos, ideologias. Ele ia se entender com os outros, ia ser prático. Mas já na segunda metade de 1945, e é por isso que a bomba foi lançada 2 vezes no Japão para impressionar Stalin. Os Estados Unidos agora estavam em guerra por controle global. A ideia de responsabilidades compartilhadas já havia saído pela janela na mentalidade americana. E isso foi dito de forma mais vívida no Memorando 68 do Conselho de Segurança Nacional, em 1950, que os Estados Unidos iriam combater o comunismo mundial pela dominação. Digo tudo isso, Glenn, porque quando a União Soviética caiu em 1991, a loucura de um país com 4% da população mundial decidir que iria governar o mundo acelerou, e está acelerada desde 1991. Os Estados Unidos passaram a se ver, e por Estados Unidos quero dizer a Agência Central de Inteligência, o complexo industrial militar digital, aqueles que tomam as decisões de guerra que nos mantêm em conflitos sem parar, que alocam trilhões de dólares e assim por diante. Eles acreditam que comandam o mundo. Quando a China cresceu em poder ao longo de várias décadas, e isso foi notado pelos Estados Unidos por volta de 2010, isso deixou esses aspirantes a hegemonias em pânico. Agora há um inimigo. A Rússia foi desprezada como, de qualquer forma, como tem sido inútil. Então, para não se preocupar muito, não precisamos escutar nada do que a Rússia diz. Mas a atenção voltou-se para a China e temos de derrotar a China da mesma forma. Essa tem sido a política externa dos Estados Unidos nos últimos 15 anos. Só rapidamente, um par de entraves. Primeiro, tudo isso é delirante. Esse é o ponto de partida. A ideia de que os Estados Unidos governam o mundo, dominam o mundo e podem fazer o que desejam é uma loucura. É uma loucura há décadas, mas uma loucura repetida que leva a milhões de mortes pelo mundo, seja no Vietnã ou nas guerras do Oriente Médio. Segundo, o erro de avaliação sobre a Rússia é a razão da guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos nunca esperaram que a Rússia resistisse à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nunca esperaram que ela se erguesse contra os Estados Unidos nem por um momento. Ambas as coisas andam juntas. Mas a guerra na Ucrânia é, fundamentalmente, resultado de um delírio americano articulado. Essa totespotesie, e são, e tometo simon totados tome, sa guessa nação tas, e são te quer, ou tatatu das com, e são tetum se, eco,
se de forma útil por Zbigniew Brzezinski em 1997, porque ele expôs no Grande Tabuleiro de Xadrez exatamente qual é esse delírio. E ele concluía que a Rússia não poderia resistir à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da influência europeia para o leste. Então, e o outro porém, é Israel. Israel é um Estado fora da lei, louco, com metade de sua liderança política numa mentalidade do século V a.C., lendo algum texto do rei Josias e Israel acabou de arrastar o mundo, provavelmente para uma terceira guerra mundial e para uma crise econômica fenomenal. Esse é o momento. A instigação foi de Israel. Os Estados Unidos acompanham, porque isso é totalmente coerente com o seu projeto hegemônico. Mas a origem é Israel. Completamente louco. E por causa do domínio do lobby israelense nos Estados Unidos, essa loucura nem é questionada. Desculpe, os Estados Unidos têm um embaixador em Israel chamado Mike Huckabee, que é, digamos, um teólogo protestante evangélico menor, se posso pôr assim. E isso é uma forma muito educada de dizer. E ele disse, 2 semanas atrás, sim, Israel possui as terras do Nilo ao Eufrates. E quando Tucker Carlson lhe perguntou, desculpe, eles possuem a terra? Eles poderiam tomá-la? Claro. Sim, claro. Podiam, sim. Isso é, como alguns psicólogos ou psiquiatras chamam, um delírio completo. É uma loucura de Israel combinada com a loucura dos Estados Unidos. Israel quer ser o hegemônio do Nilo ao Eufrates, ou além. Os Estados Unidos querem ser o hegemônio do mundo. Isso é um projeto de longa data. Estamos, neste momento, no começo da Terceira Guerra Mundial, a menos que alguém se levante e pare essa loucura. Os que provavelmente farão isso, no fim, são a China e a Rússia, porque são maduras, conscientes e não estão nada satisfeitas com esse projeto hegemônico dos Estados Unidos. Se a Índia reconhecesse claramente seus próprios interesses, também teria um papel muito importante nisso. Mas a Índia se alinhou ao projeto dos Estados Unidos até certo ponto. E isso levanta uma grande questão. O que a Índia está pensando? O que os líderes indianos estão pensando? A Índia viveu sob o Império Britânico por alguns séculos. Isso deveria ter sido bastante. Eles deveriam ter bom instinto para saber, não sigam os Estados Unidos. O Império nessa espécie de loucura. Sim. Bem, acho que pragmatismo, como você disse, é o que precisamos. Em 2003, quando Lisa Rice comentou que a multipolaridade, ela chamou isso de teoria, não de distribuição de poder. Trata de interesses concorrentes e valores concorrentes. Então ela disse, ninguém deveria querer isso, porque veja, se você valoriza a liberdade, não quer colocá-la sob freios. Esse é de certa forma o raciocínio que precisamos ter domínio. Sem domínio, não pode haver liberdade. E acho que isso vale também para os europeus. Nós aderimos completamente a isso. Quando ouço nossos políticos e jornalistas, por isso estão dispostos a ir à guerra com a Rússia. Estão dispostos a ir à guerra com a China. Estão dispostos a ir à guerra com o Irã e queimar o mundo por achar que, caso contrário, não haveria liberdade. Tem de haver domínio. Isso é meio... A virtude do domínio é vendida como liberdade. Exatamente. E, a propósito, tenho pensado nisso, especialmente a partir da mentalidade anglo-americana, porque a Grã-Bretanha e os Estados Unidos foram os que mais arruinaram as coisas por 2 séculos desse modo. Essa mentalidade remonta à filosofia de Thomas Hobbes, que dizia que, no estado de natureza, a vida é solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. Hobbes dizia que, para sair da guerra de todos contra todos, é preciso um Leviatã,
como ele chamou. É preciso um poder superior. E essa foi a sua teoria do governo nacional. As pessoas renunciariam à soberania de se matarem, renunciariam à liberdade de se matarem, em favor de um soberano que manteria a ordem. E assim todos sairiam ganhando porque não estariam se matando. Então você aplica essa lógica à ordem global e a forma como isso vira ordem global, pela Agência Central de Inteligência ou pelo Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, ou por essas agências de inteligência do Ocidente, é dizer, bem, não temos um Leviatã, supremo governante. Então, é uma guerra de todos contra todos. E temos que ser brutalmente realistas. É nós ou eles. E às vezes é preciso atacar primeiro, como Israel e os Estados Unidos atacando o Irã. Essa é a mentalidade. Mas outra parte dessa mentalidade é que os Estados Unidos dizem: nós seremos o Leviatã. A Grã-Bretanha foi o Leviatã no século XIX. A única forma de estarmos seguros é sermos o Leviatã. Em outras palavras, só pode haver um que governe o mundo, e seremos nós esse. Agora, existe outro caminho. Na vida, convive-se, estabelece-se regras comuns, partilha-se o espaço. Ensinamos isso às crianças de 5 anos. Não é impossível haver paz sem um único governante global. E é isso que os hegemonistas ou supremacistas estadunidenses não conseguem. Entendem? Mas acho que, em parte, estão presos num nível emocional, talvez a um estado anterior aos 5 anos. Não sei. Eles não veem que existe outro caminho. Num mundo multipolar, poderíamos conviver, criar regras de conduta e cooperar. Quem entendeu isso nos Estados Unidos foi Franklin Roosevelt, mais recentemente, John F. Kennedy. E provavelmente ele morreu por defender essa crença. Foi eliminado internamente por causa disso. Então, é uma luta dura. E estamos num momento extraordinariamente perigoso no mundo. Se isso continuar, se o Sr. Trump continuar acreditando que escolherá o próximo líder do Irã e que isso levará à rendição incondicional, claro que então tudo dependerá dos desdobramentos militares. Mas uma possibilidade real é uma crise econômica global instigada por Israel e pelos Estados Unidos, da qual não vemos igual há muito